Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, dando continuidade aqui na Bíblia, no ministério de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo habitando dentro de Jesus. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você, eu falei sobre, tem a introdução no vídeo passado, tem também Jesus sendo batizado por João Batista nas águas. Falei também, em outro vídeo, falei também de Jesus impelido, levado ao deserto pelo Espírito Santo e tentado pelo diabo, e a vitória de Jesus e sendo aprovado pelo Pai quando ele estava no deserto, com fome, passando privações de água, de sono também, dormindo num local bom, e de comida. E aí o tentador chegou no começo dos 40 dias e foi até o final. E no final ficou mais difícil porque Jesus já estava 40 dias sem comer. Certo? Então aqui eu estou trazendo o Evangelho para você, eu vou dar continuidade aqui, ainda vou ficar aqui no deserto com Jesus e com o tentador, e vou te mostrar como foi que Jesus venceu. Já falei como foi que ele venceu no vídeo, mas eu vou dar continuidade a uma passagem que Tiago fala. Vou te pegar um versículo lá e vou trazer para cá, sem cometer heresia, sem cometer erro nenhum, é a pura verdade. Certo? A vitória para vencer todos os dias as tentações. Porque eu, particularmente, o meu inimigo não é o diabo. O meu inimigo sou eu mesmo. As minhas paixões. As minhas paixões. Eu tenho que resistir às minhas paixões carnais. O meu inimigo sou eu. O diabo é o tentador. Ele aproveita se eu dou legalidade. Então aqui, continuando com esse intuito de divulgar o Evangelho verdadeiro. Não tem motivação nenhuma psicológica, não tem neurociência, nada contra essas coisas não, eu não sou nada contra isso. Use isso no seu devido lugar. Eu estou usando a palavra de Deus, para que Deus alcance você, a sua mente seja convencida do pecado, da justiça e do juízo. E você seja uma nova criatura. Jesus não morreu para você ser melhor. Ele morreu para você nascer de novo. E quando o Espírito Santo alcança e que você tem um compromisso com a palavra de Deus, de praticar na tua própria vida e esquecer da vida dos outros, e tu começa a executar na tua vida por amor a Jesus, para honrar a Jesus, aí tu vai entender como é que tu vai vencer as tentações e vencer o próprio diabo todo dia. Porque isso só vai parar no dia que o martelo bater, certo? Que é acabar tudo isso, que a gente vê o nosso nome no livro da vida, e aí a gente pode olhar, epa, eu venci o mundo como Jesus venceu, no poder do Espírito Santo. Aleluia? Amém? Porque aqui eu estou pregando o Evangelho verdadeiro e genuíno. Amém? Então vamos lá. Eu vou te ensinar aqui, continuando com Jesus no deserto, que ele foi... O diabo chegou para ele, em Lucas no capítulo 4, Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Foi aí um embate contra o próprio diabo. Aí eu vou trazer para você um versículo lá de Tiago, deixa eu pegar aqui na Bíblia aqui. Já deixa separadinho que é para não perder tempo. No versículo, no livro de Tiago, capítulo 4, ele botaram aqui um título que se chama Resistir às Paixões. E aí ele vai falando de onde vêm as guerras, as pelejas entre vós, é uma pergunta, Eu não vou ler tudo não. Aí, versículo 2, ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Ele vai falando em versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Aí no 4 ele chama de adúlteros e adúlteras. Aí falando da amizade do mundo, é inimizade contra Deus. Aí vem um 5, cuidais vós que em vão, diz a Escritura,
O Espírito que em vós habita tem ciúmes? Né? Vai falando aqui, o capítulo 4 de Tiago, explicando, né? Aí no versículo 6 ele vai falar sobre humildade e soberba. Ele diz assim, Tiago, olha, versículo 6 ele diz assim, Deus resiste, na parte B, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí vem o versículo 7, que é o que eu vou pegar do capítulo 4 de Tiago, para levar lá para o deserto. Versículo 7, sujeitai-vos, vírgula, pois a Deus, vírgula, resisti ao diabo, vírgula, e ele fugirá de vós. Amém? Meus amados, vamos aqui entender como é que se vence o tentador e como é que se vence um pecado. Os teólogos que a gente estuda, a gente aprende no começo, lá no primeiro amor, a gente estuda, vai estudando, aprende como teólogo, né, nas enciclopédias, vai fazendo um curso, vai fazendo aquilo, estuda a Bíblia, e aí a gente aprende que eles colocaram que pecado é errar o alvo. E aquilo ficou na minha cabeça lá atrás. Olha, quem não concordar com o que eu estou falando, amém. Fica na paz. Se quiser fazer os seus comentários contra, pode fazer também, não tem problema. Só não use palavras de baixo calão. Só não use baixaria no canal. Porque eu não sou um Zé Mané. Eu não sou qualquer um por aí que anda ludibriando as pessoas, enganando com motivação. Enganando com as coisas dessa terra, não. Eu estou tratando com pessoas. Eu estou tratando com razão e emoção. Eu estou tratando com vida eterna. Eu estou tratando da palavra do meu Pai. Eu estou tratando da palavra do meu Criador, do eterno soberano. Se você não concordar, amém. Pode fazer seus comentários de não concordar, mas sem baixaria, tá bom? Então vamos lá. Eles dizem, foi isso que eu aprendi, que pecado é errar o alvo. Lá atrás eu não sabia e tudo bem. A gente vai estudando, vai amadurecendo, vai lendo a Bíblia uma vez, duas vezes, vai lendo e vai aprendendo. Meu querido, se pecado fosse somente errar o alvo, uma simplicidade dessa, eu errei o alvo. Pois vou te dar aqui um exemplo aqui, tu vai dirigindo teu carro, aí tu vai mexendo no celular aqui dirigindo, uma velocidadezinha, não sei, 40 km, 50, né? O sinal tá abrindo e fechando, tu vai aqui dirigindo e olhando o celular e olhando para frente. Aí de repente, pum, tu bate na traseira do carro. Tu errou o alvo, não errou o alvo. Tu cometeu algum pecado drástico? Não, tu não cometeu pecado nenhum, tu errou, porque tu estava prestando atenção no celular, tu bateu na traseira do carro da frente, e aí pronto, parou tudo, vem um congestionamento de carro, aí vai pagar o prejuízo, aí chama perícia, aí começa aquela, né, aquela confusão, né, aquela tribulação, o dia foi perdido, agora vamos fazer aqui o BO, aí pronto. Ele não estava dirigindo e olhando para frente, para o celular e bateu. Pronto. Agora tu imagina, se tu cometer um deslize de um pecado que vai te destruir. Certo? Existem pecados que trazem uma consequência de um efeito menos drástico. Mas tem pecados que deixam sequelas para o resto da vida. Mesmo que o Espírito Santo te alcance, mesmo que o Espírito Santo convença você, trabalhe na sua vida e você realmente nasça de novo, e você cometendo um pecado depois de convertido, ou até antes de convertido, esse pecado, dependendo do que você praticou, vai lhe trazer consequências graves. Às vezes leva sequelas para o resto da vida, às vezes por 5 anos, por 10 anos, por 8, eu não sei, mas deixa a ferida aberta, até fechar, e é difícil.
Então o pecado não é simplesmente errar o alvo. O pecado traz uma consequência drástica na vida de um ser humano. E hoje, as igrejas não falam mais nem de pecado, você não acha mais nem pecado existe mais. A Bíblia trata de Jesus, a Bíblia trata de salvação, a Bíblia trata de pecado, a Bíblia trata de inferno, a Bíblia trata de lago de fogo e enxofre, a Bíblia trata do homem antes de Jesus, no Antigo Testamento, a Bíblia fala do homem depois de convertido, enfim, a Bíblia trata de muitas coisas. Mas não se fala mais nada disso, está todo mundo numa boa, está todo mundo no like, está tudo direito, é todo mundo da hipergraça, e vamos para frente, acabou o pecado. Pois eu vou tirar aqui uma passagem bíblica, que Jesus venceu o pecado e o tentador. Quando o Tiago diz o quê? Como eu falei aqui, pois sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo tentador, que é o diabo, como eu falo, não sei se eu falei nos outros vídeos, o diabo aqui não mandou mensageiro, o diabo veio diretamente. É a segunda vez que ele aparece em cena. Primeira no Jardim do Éden, e a segunda agora com Jesus. Com aquele casal lá do jardim, eu não vou mandar mensageiro não, porque ali o negócio ali é sério. Ali eu tenho que ter astúcia para derrubar aquele casal. E derrubou. E esse daí eu tenho que ter astúcia boa para poder derrubar, porque quiser é o Filho de Deus. Mas eu vou pegar ele, eu vou começar a tentar. Eu vou fazer uma conjectura, eu vou conjecturar. Começou os 40 dias e o diabo começou a tentar. Certo? Não sei que tipo de tentação. Mas quando chega no final, que ele está mais fragilizado com fome, chega o tentador. Por isso que eu quero te dizer, eu quero te falar. Jesus aqui poderia ter cedido, poderia ter caído. Porque o diabo tentou confundi-lo em dois momentos, dizendo, botando ele em condição de ser filho de Deus ou não. Porque nas duas passagens aqui de Lucas, no 4, né, ele diz assim, no versículo 3, quando ele pede, né, ele ordena para Jesus transformar pedra em pão. Ele diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, versículo 3. E também no versículo 9, ele diz assim, Lucas 4:9 e 4:3 e 4:9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse, 2 pontos, se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa que o diabo faz é confundir a tua mente. É confundir você. Ele quer deixar você confuso. E aqui ele chegou para Jesus e tentou confundir. Jesus não caiu, porque Jesus já recebeu lá no Rio Jordão a voz que veio do alto, dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Acabou. Então bota na tua cabeça que não deixa os teus pensamentos te confundirem. Ou é ou não é. Se não tem certeza, para. Se não tem certeza, para. Vai para o quarto, vai orar. Vai pedir resposta a Deus. Vai ler a Bíblia, que Deus fala contigo também na Bíblia. Mas não deixa o tentador te confundir, não. Tá bom? Mas aí Tiago, quando ele está naquele texto lá, quando ele diz assim, né, o Tiago falando, né? Pois, sujeitai-vos a Deus, sujeite a Deus. Sujeitai-vos. Jesus venceu, Jesus estava em forma de um ser humano, entenda, Jesus estava com um corpo humano. Jesus tinha as necessidades que nós tínhamos também, que nós temos também, ele tinha. Então, quando ele entra no deserto, olha o segredo aqui. Ele entra impelido, levado pelo Espírito Santo. Ele já estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ser guiado, não é pelo pastor.
Você não precisa ser guiado, não deve ser guiado pela igreja. Sou contra a igreja, não. Nem sou contra pastor, não. O que eu estou dizendo é que, abrindo aqui um parênteses, o véu foi rasgado. Aquele véu, literalmente falando, um véu que separava lá no templo, que só entrava naquele momento ali, o sumo sacerdote. E aquele véu foi rasgado na hora da crucificação de Jesus, que teve um terremoto e rasgou de cima a baixo. Então, presta atenção. Quem deve te guiar é a palavra. Quando tu é guiado pela palavra, o Espírito Santo está contigo. Mas quando tu é guiado por outras pessoas, tu pode até receber conselho. Eu não estou proibindo de tu receber conselho, não. Eu não estou proibindo de tu ser orientado, não. O que eu estou dizendo para você é que você precisa sair da mesmice e deixar de comer das migalhas que caem na mesa dos pastores, das igrejas, dos profetas, não, você precisa, mesmo que tenha tudo isso, você tem que ser guiado pela palavra. Quando você é guiado pela palavra, você vai ter arma suficiente para vencer o tentador aqui na tua mente. E o Espírito Santo vai te guiar. Então aqui, Jesus está com fome, vem no deserto, e ele começa a aplicar aqui o que Tiago fala. Ele se sujeitou a quem? A Deus. Ele se sujeitou ao Pai. Ele cumpriu o que está escrito aqui por Tiago. Sujeitar, você que está aí do outro lado, se sujeita a Deus, meu querido. Se sujeita à palavra. Tenha paciência. Exerça paciência na tribulação. Porque não tem outra maneira de você ter paciência a não ser com problemas e tribulações. E eu falei, não deixa o diabo te confundir na mente. Se está confuso, para, vai orar, vai pedir resposta a Deus de oração e vai ler a Bíblia. Segundo, se sujeita a Deus na palavra. Subjuga a tua carne pela palavra. Certo? Na palavra, a palavra vai te ensinar. Se sujeita ao Pai. Sujeita a Ele, é uma promessa. Aqui é uma, o Tiago está colocando lá, ali é uma promessa. E um princípio. Sujeita a Deus. Sujeitou? Deixou de estar confuso? Se sujeitou? Vem o que agora? Resistência. Resiste ao diabo. E ele vai fazer, depois que você resiste, vou explicar o que é resistência aqui. Não tem aqueles, na Olimpíada, né? Aquela corrida de 10 quilômetros, né? Aqueles maratonistas que correm 10 quilômetros, né? Não sei qual é a quantidade. Ali é uma prova de resistência. Só chega no final quem tem resistência. É diferente de uma corrida de 100 metros raso, 200 metros raso, 400 metros, não é diferente. A de 10 quilômetros é de resistência. Então a tua guerra é contra a tua carne. O tentador vem tentar teus pensamentos. Para que tu coloque aquilo que não presta para fora. Que tu execute aquilo que a carne quer. Então, não deixe ele te confundir. Sujeita a Deus. Vai ler a Bíblia, vai orar. Subjuga a tua carne. Resiste. Resistência, resiste. Que ele vai se cansar, ele vai fugir de você por algum tempo. E depois vai voltar. Por isso que a nossa vida é diária e constante. Quando ele vem até Jesus tentar, ele vem atrás de uma brecha. Ele vem forçar uma barra. Ele vem tentar Jesus na fome, no sobrenatural, que ele ia para pular do pináculo, que os anjos iam pegar. Não é isso? Então ele vem tentar Jesus, naquela área que ele sabia que Jesus poderia cair. É a mesma coisa que ele faz contigo e comigo. Ele vai tentar você na tua área mais debilitada. Certo? A tua área mais debilitada que eu digo é a tua área que tu tem mais facilidade de pecar. Aquilo que tu mais gosta de fazer. Ou então, se tu está passando por algum problema e quer tomar uma decisão, ele vai tentar você a pegar uma decisão, a resolver, a aceitar, quer dizer,
uma decisão mais fácil. Entendeu? Então ele vai tentar você. Resiste, ele vai fugir de você. Agora deixa eu te explicar. Por que o nosso inimigo, eu coloco o diabo como segunda opção de inimigo. Eu coloco como inimigo as minhas paixões, a minha carne, assim eu coloco para mim. Agora, o que aconteceu aqui no deserto é que Jesus não deu legalidade para o diabo. Vou explicar aqui para você. Como é que o pedreiro trabalha? Com cimento, com a colher de pedreiro, com aquelas amassadeiras. Assim trabalha o pedreiro, como trabalha o mecânico. O mecânico trabalha com chave de boca, chave de fenda, trabalha com vários maquinários. O mecânico precisa de ferramentas para trabalhar. O pedreiro precisa de ferramentas, que é a colher de pedreiro. O dentista, tu vai lá, abre a boca, ele vai lá, precisa de ferramentas para trabalhar. E qual é a ferramenta do diabo, gente? É o pecado. Se chama legalidade. Certo? Não é somente errar o alvo, não. Se tu errar o alvo, o estrago na tua vida vai ser grande. Não dê legalidade para o diabo. Quando ele chegar na tua porta, para bater na porta, aqui, ó, falando em figura de linguagem, aqui na porta da tua cabeça, certo? Aqui dentro, quando ele chegar para te tentar, para que teu coração faça aquilo que o Espírito não quer, a tua carne faça aquilo que o Espírito não quer fazer, quando ele chegar para ele, diz não na cara dele. Diz não para ele. Diz não, resiste ele. Não dê brecha, não dê espaço, não dê margem, não dê abertura para que ele pegue o teu pecado e te destrua com o pecado. Porque é só isso que ele quer. É simples. Como eu dei a explicação, isso é redundante. Todo mundo na sua profissão precisa de algo para trabalhar. Como é que eu estou aqui pregando? Eu estou botando a Bíblia em cima aqui desse negocinho aqui, ó. Aqui, certo? Aqui tem um tripé com um celular, estou trabalhando com isso. Tem as luminárias aqui clareando. Tem aqui meus livros para estudar. E assim o diabo precisa do teu pecado e do meu pecado para poder fazer a destruição que ele quer. Aprendeu? Amém? Vence a partir de hoje o diabo, sujeitando a Deus, como se sujeita, lendo Bíblia, orando, amando o Senhor, se sujeitando a Ele, que Ele tem poder. Depois você faz tudo isso, não deixa o diabo confundir tua mente. Aí depois nisso que você faz, você já está resistindo. E depois que você resiste, ele vai fugir de você. E se prepara, porque depois ele vai voltar para tentar de novo. A tua vida vai ser assim até morrer e a minha. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.